Olá, eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui para dar continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós temos nos ocupado nesses últimos tempos com a saúde emocional, que é uma das nossas maiores riquezas. Nós estamos nos propondo a um estudo bíblico sobre o coração. Este é o propósito da aula de hoje. E para tanto, eu quero me valer de um texto bíblico, uma passagem que se encontra no livro da sabedoria, o livro de Provérbios, no capítulo 4, apenas o versículo de número 23. Eu convido você a fazer esta leitura comigo. A passagem bíblica nos diz assim: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem todas as saídas da vida. Este texto está nos dizendo que nós devemos tomar imenso cuidado com aquilo que vai em nossa mente. Aliás, é bom relembrar o que já aprendemos nas aulas anteriores, que a palavra hebraica para coração, que aqui foi traduzida por coração, é a palavra lebe, que significa mente. Portanto, o que o sábio está provocando-nos ao entendimento nesse texto é que eu e você devemos guardar a nossa mente, porque é daqui que vão sair todas as decisões, todos os encaminhamentos que nós vamos dar às questões mais sensíveis, mais importantes de nossa existência. Então o alerta da palavra de Deus é: cuide bem da sua saúde emocional, porque com saúde emocional você terá uma história bem-sucedida a partir do desenvolvimento de decisões acertadas. Por isso, é bom lembrar que quando nós pensamos em saúde emocional ou saúde mental, nós estamos falando do bem-estar psicológico em geral. Esta seria a melhor definição para a saúde emocional em linhas gerais. Mas isso tem especificações importantes para a nossa existência, eu diria até especificidades. Porque quando nós pensamos em saúde emocional, nós pensamos em um conjunto de sentimentos que inclui tudo aquilo que diz respeito à nossa existência, especialmente em âmbito mental. Portanto, isso inclui a maneira ou a forma como nós nos sentimos em relação a nós mesmos. Isso inclui também as várias relações que nós travamos no mundo, com as pessoas, com os pares que com os quais convivemos. Isso também tem a ver com a capacidade que nós desenvolvemos para resolver e controlar os problemas que estão diretamente ligados à afetação dos nossos sentimentos. Portanto, saúde emocional é uma questão de equilíbrio. Quando se pensa em saúde emocional, se pensa em equilíbrio. Pessoas desequilibradas têm menor chance, para não dizer nenhuma chance, de fazer a sua vida dar certo. Por isso devemos ficar atentos, porque pessoas desequilibradas podem estragar completamente a sua trajetória de vida. Por exemplo, o desequilíbrio, ele acontece em duas configurações. Nós temos o que nós chamamos de desequilíbrio momentâneo, que é aquele que acontece de maneira circunstancial, tem a ver com um momento específico da vida, uma trajetória que foi comprometida de maneira pontual, mas que logo haverá uma reorganização para seguir em frente. Então, este desequilíbrio é considerado momentâneo, mas existe um outro que é o desequilíbrio crônico. Este é perene, de longa duração e pode trazer problemas ainda maiores à nossa existência. Hoje nós vamos nos ocupar no que tange à saúde emocional, à depressão. E eu quero convidá-lo a entender um pouco sobre depressão e como podemos vencê-la à luz da palavra de Deus, ok? Eu queria começar trazendo uma definição, digamos assim, científica da psicologia do que seja depressão. E eu vou pedir licença a você porque quero ter o cuidado de ler exatamente como a psicologia define depressão. Depressão é uma doença ou um distúrbio afetivo atingindo a autoestima, provocando sentimento de inferioridade, tristeza, pessimismo, caracterizado por aversão afetiva e à atividade,
tornando as pessoas ansiosas, vazias, desesperadas, preocupadas, impotentes, inúteis, culpadas, irritadas, magoadas ou inquietas. Note que, a julgar pela definição, depressão é um quadro extremamente perigoso, que pode inclusive levar o sujeito à morte. Pessoas que desenvolvem depressão são pessoas que estão à beira de um colapso na própria existência ou da própria existência. A depressão, ela pode aparecer em 3 configurações diferentes. A depressão pode ser leve, moderada e grave. São 3 configurações com as quais devemos ficar bem alertas e as quais devemos ter em mente, porque esses 3 níveis, em diferentes circunstâncias, evidentemente, podem trazer uma série de transtornos à nossa existência. O tratamento também deve acontecer em 3 níveis. E eu quero aproveitar aqui este espaço para dizer que quando nós pensamos em depressão, nós estamos pensando numa doença. Nós estamos pensando num distúrbio do comportamento humano. Logo, a mente está afetada. Portanto, é preciso partir do pressuposto de que há a necessidade de tratamento. E o tratamento pode e deve ser coordenado em 3 níveis. Em primeiro lugar, o tratamento contra a depressão deve ser coordenado na base da necessidade de psicoterapia. E um psicólogo habilitado estará em plenas condições de ajudá-lo no que diz respeito à depressão. Não é pecado procurar um psicólogo quando estamos em depressão. Repito, é uma enfermidade que deve ser tratada com responsabilidade. Mas não somente neste nível. Também a depressão deve ser tratada com a consideração de que há a possibilidade de o uso do medicamento. E quem vai receitar este medicamento é o psiquiatra. Vale fazer aqui uma observação. Há pessoas indo a médicos de especialidades distintas da psiquiatria e estes médicos, embora com base na autorização do CRM, estão receitando remédios psicotrópicos. E embora eles estejam autorizados a fazê-lo, é bom lembrar que eles não são as pessoas mais indicadas para tanto. Se você quiser cuidar do coração, você não vai a um endocrinologista, você vai a um cardiologista. Se você quiser cuidar de um problema no trato urinário, você vai a um urologista. E se você quiser tratar de questões relacionadas à sua mente, você deve procurar um psiquiatra. Então ele estará habilitado para avaliar a necessidade e, portanto, o eventual uso do medicamento, inclusive o medicamento mais apropriado. Mas não somente. Eu disse que são 3 níveis e o terceiro nível é o que nós chamamos de tratamento sacerdotal. O sacerdote está habilitado para fazer acompanhamento espiritual. É um homem de Deus que foi chamado para abençoar vidas e que, portanto, tem as melhores condições para fazê-lo. Busque tratamento com esses 3 profissionais, digamos assim. Pessoas que foram chamadas, vocacionadas para ajudar você, especialmente neste quadro da depressão. O psicólogo, o psiquiatra e o sacerdote. Se você fizer a combinação desses 3 níveis de tratamento, você certamente será tremendamente abençoado. Eu queria agora chamar a sua atenção para os principais sintomas da depressão. Em primeiro lugar, a depressão vai apresentar distúrbios alimentares. É bom lembrar que não necessariamente na ordem que vou apresentar, mas apenas a título didático nós vamos usar aqui uma numeração e vamos escalonar esses sintomas. O primeiro que quero chamar a sua atenção é para distúrbios alimentares.
E aí é preciso lembrar que os distúrbios alimentares estão relacionados, neste caso em especial, aos extremos. Então, tanto a ingestão exagerada de comida, quanto a ingestão bastante escassa de comida. Então, distúrbios alimentares já nos trazem um bom indício de que a depressão pode estar se instaurando. Mas não somente. Dificuldade de demonstrar afeto. Pessoas acometidas pela depressão têm uma tremenda dificuldade de demonstrar afeto. Estas pessoas estão verdadeiramente comprometidas no plano afetivo. Vimos isso na definição, inclusive, de depressão. Então, é bom que você saiba que este é um indício importantíssimo e que deve acender uma antena de alerta. Mas não somente. Nós podemos aqui trazer um terceiro sintoma muito comum em quem desenvolve depressão. Alta irritabilidade. Pessoas depressivas não têm paciência com absolutamente nada. Estas pessoas estão sempre à flor da pele, não querem conversar, não querem ouvir, não querem discutir determinados assuntos que são importantes, inclusive à sua existência. Estas pessoas não estão predispostas às relações afetivas. Então, evidentemente, a irritabilidade é um sinal importante. O cansaço constante. Esse é um outro sinal de que a depressão pode estar se instaurando na vida de alguém. Está constantemente em fadiga. Fadiga do sono, fadiga no trabalho, portanto, para a disposição laboral. A fadiga, de modo geral, traz um elemento importante e um forte indício de que a depressão pode estar se instaurando. Este cansaço excessivo, inclusive, muitas vezes impedindo a pessoa até de sair da própria cama, porque a pessoa tende a se enclausurar. Então, esta pessoa acaba desenvolvendo um cansaço excessivo, constante, é bom lembrar. Ela dorme e acorda tão cansado quanto na hora em que dormiu. Um desinteresse completo em relação aos vários aspectos da vida. Ela não quer ler, não quer ouvir, não quer conversar, não quer trabalhar, não quer estudar. Há um completo desinteresse para a vida, porque a depressão mexe com um elemento potencial de nossa existência, que é a motivação. Diante do quadro da depressão, normalmente as pessoas estão desmotivadas. Logo, estas pessoas sofrem de desinteresse completo. Como é que nós podemos vencer a depressão? Esta é uma pergunta importantíssima que não quer calar e que eu tenho certeza é o seu grande interesse, especialmente à luz do que a própria palavra de Deus tem a nos ensinar. Portanto, eu queria investir os próximos minutos desta videoaula chamando a sua atenção para como podemos vencer a depressão a partir do que a palavra de Deus nos ajuda a compreender. E para tanto, eu quero começar chamando a sua atenção para o primeiro tópico de nossa lição. Se deixe confrontar. Este é o primeiro aspecto de quem pretende vencer a depressão. Quer vencer a depressão de fato? Quer debelar esse problema com o qual você está em guerra? Então se deixe confrontar. Este não é um aspecto fácil de se administrar, aliás, uma tarefa extremamente difícil. Olha o que a palavra de Deus nos ensina no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9 e também o versículo 13. Eu vou ler o versículo 9 e o versículo 13. Vou pensar esses dois versículos em princípio. Esse primeiro versículo, o versículo 9, nos diz assim: Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Versículo 13. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz de novo e lhe disse: Que fazes aqui, Elias?
Apenas a título de contextualização, Elias era um profeta de Deus. Um homem através do qual o povo de Israel estava experimentando muitas vitórias. Mas este homem tinha um compromisso de lutar contra tudo que estava errado, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral e do ponto de vista ético, na existência do povo de Israel. A Bíblia diz que o rei do povo de Israel, à época, um homem chamado Acabe, estava metendo os pés pelas mãos. E ele era casado com uma mulher que eu poderia chamar de malévola, uma mulher que literalmente não tinha qualquer compromisso com Deus. E esta mulher foi desmascarada por Elias, o profeta de Deus. E na medida que foi desmascarada, a palavra do Senhor diz que ela provocou Elias ao medo, porque ela literalmente o ameaçou de morte. Elias fugiu. E a Bíblia diz que aquela ameaça deflagrou um processo de depressão na vida de Elias a tal ponto que ele chegou a pedir a própria morte para si. Note que servos autênticos de Deus, homens de Deus, podem experimentar depressão. Então esse problema precisa ser levado a sério em nosso tempo, sobretudo, porque estamos vivendo tempos desafiadores. E a Bíblia diz que Deus vai até Elias em pelo menos 2 oportunidades e faz uma pergunta óbvia. O que fazes aqui, Elias? Na verdade, Deus estava chamando Elias à razão, mostrando a Elias o quanto ele estava equivocado em se enclausurar. Elias estava se dirigindo, na primeira vez em que Deus perguntou isso a ele, para uma caverna. E na segunda vez, Elias estava dentro da caverna e foi chamado para o lado de fora. Deus estava confrontando Elias. Porque Deus, na pergunta que fizera, por pelo menos 2 vezes, estava chamando Elias ao entendimento de que um homem como ele, que andava com Deus, que tinha feito tantas proezas, não precisava e não deveria se enclausurar, pelo contrário, deveria enfrentar os seus problemas. Na pergunta está embutida a ideia de que Deus poderia ajudá-lo. Então, não tinha qualquer cabimento que ele se enclausurasse. Perceba que Deus provoca Elias e Elias se deixa provocar. Se você quiser vencer a depressão, a primeira coisa que você precisa fazer é se deixar provocar, se deixar confrontar, para que você seja situado no que diz respeito ao ambiente no qual você está transitando no tempo da depressão. O segundo tópico, a segunda lição que eu quero tirar para o seu coração nesta videoaula é: procure sossego espiritual. Deus nos dá aqui uma lição extraordinária de que num quadro de depressão, se quisermos verdadeiramente vencer, vamos precisar de sossego espiritual. Preste atenção nos versículos 11 e 12 deste mesmo capítulo de 1 Reis 19. A palavra do nosso Deus nos diz assim: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento forte. Depois do forte vento, um terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, onde Deus estava. Sabe o que esta passagem nos ensina? Que Deus não está no meio da confusão, que Deus não trabalha no meio da perturbação, pelo contrário, Deus está sempre disposto a acalmar a nossa mente. Portanto, se nós literalmente quisermos experimentar a vitória sobre a depressão, vamos precisar trabalhar para que a nossa história esteja dominada pelo sossego espiritual. O que Deus está dizendo a Elias ali é o seguinte: olha, Elias, eu não trabalho com terremotos, eu não trabalho com vento forte, eu não trabalho com fogo, eu trabalho com tranquilidade, eu estou aqui para deixar a minha paz no seu coração. Elias percebeu que é na paz de Deus
que nós saímos da caverna e vencemos os problemas que eventualmente estejam nos colocando em depressão. O terceiro tópico da lição de hoje, quero compartilhá-lo com vocês, é: pare de se medir pelos outros. Eu gosto do versículo de número 10 e quero lê-lo como base para este tópico deste mesmo capítulo de 1 Reis 19. E este versículo 10 nos diz assim: e ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eis que eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. É impressionante como Elias começa a se medir pelos outros. Naquele momento, ele estava indicando que a sua depressão residia no fato de que ele estava sozinho, porque as pessoas não tinham mais compromisso com as coisas de Deus, embora ele ainda tivesse. As pessoas não queriam saber do compromisso com as coisas que eram concernentes ao reino de Israel, mas Elias tinha preocupações sinceras com o reino de Israel, com o futuro do reino de Israel. Perceba que Elias usa essa estratégia para, de alguma maneira, se desculpar pelo quadro no qual estava inserido, isto é, a depressão. E eu percebo nesse texto que Deus está nos mostrando que este não é o caminho. Isto não vai nos ajudar a vencer. Se nós quisermos vencer quadros como a depressão, é preciso pararmos de nos medir com as outras pessoas. Isso não vai nos levar a lugar algum. Pare de cobrar dos outros, pare de acusar os outros, pare de apontar o dedo para os outros, dizendo que os outros estão errados e só você está certo. Normalmente, quando aguçamos o senso crítico, nós estamos já num forte indício de que a depressão está se instaurando. Não necessariamente, mas já é um forte indício de que a depressão está se instaurando em nosso corpo, em nossa alma, em nossa mente. Então tome cuidado, porque se você não tomar o devido cuidado, você estará daqui a pouco se sentindo sozinho. E é interessante que este sentimento potencializa o isolamento. Aliás, por falar nisso, levo você ao próximo tópico. E o tópico da lição que vamos estudar agora é um conselho de Deus a você. Quer vencer a depressão? Não se isole. Eu poderia até acrescentar aqui, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, não se isole. 1 Reis, ainda no capítulo 19, a partir do versículo 15 até o versículo 18, nos mostra por que não devemos nos isolar. Preste atenção no que esse texto nos ensina. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Esta passagem bíblica diz que Deus indica para Elias um caminho completamente diferente da clausura. Ele diz: saia desta caverna e volte. Você ainda tem trabalho a fazer, mas sobretudo não se isole. Você precisa buscar novas alianças. Há pelo menos 7.000 pessoas que estão prontas a ajudá-lo. Pessoas que pensam como você, ao contrário do que o seu senso crítico estava indicando. Então Deus está dizendo para ele: o isolamento é prejudicial. O isolamento não vai ajudá-lo a resolver a depressão que se instaurou no seu coração. O isolamento vai afundá-lo ainda mais, vai escurecer, e eu diria até obscurecer a sua imagem. Então saia dessa caverna, não se isole. O seu lugar não é aqui sozinho, o seu lugar é lá, no meio do povo, trabalhando, se envolvendo,
trabalhando para que os aspectos que são necessários à existência do seu ministério continuem valendo e valendo de maneira poderosa no meio do povo. Então Elias é chamado por Deus a voltar ao convívio das pessoas e fazer novas alianças. Você tem se isolado? Isso é preocupante, ainda que não esteja com depressão, porque nem todo mundo que se isola está com depressão. É bom que se diga. Aliás, nem todo mundo que está com um ou outro sintoma destes que destaquei aqui está necessariamente com depressão. Mas esta aula nos ensina coisas que, inclusive, têm aspectos importantes para além da depressão, porque tem a ver com a nossa existência e saúde mental como um todo. E, por fim, o último tópico de nossa lição. Você quer vencer a depressão? Renove suas forças em Deus. É aí que está o segredo da nossa vitória. Eu gosto do Salmo de número 42, mais especificamente o versículo de número 11. E ele nos diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei e o exaltarei, Ele que é o meu auxílio e o Deus da minha vida. Que palavra maravilhosa neste cântico didático dos filhos de Corá. Eu gosto desta passagem bíblica do Salmo 42. Há uma pergunta aqui que normalmente nós nos fazemos e que Elias deveria ter feito no auge da sua indignação, da sua inquietação, da sua irritação, no auge do medo, no auge da sua depressão. Ele deveria ter perguntado: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E então ele mesmo, o salmista, que responde aqui como um salmista dos filhos de Corá, um salmo didático, ele mesmo nos chama a atenção para o fato de que nós devemos esperar em Deus. Deus é o nosso auxílio, é o socorro bem presente nos problemas mais difíceis da nossa existência, eu diria até mais. É capaz de nos ajudar até em problemas insolúveis. Então você quer vencer a depressão? Você precisa renovar suas forças no Senhor. Eu quero desafiá-lo a se reanimar no Senhor, o seu Deus. Em Deus você é mais do que vencedor. Creia nisso, viva por isso. E ainda que você esteja mergulhado no caos da depressão, você pode sair dessa se estiver com Deus e nele se apoiar. Segure na mão de Deus e vai, porque Deus tem planos abençoadores para a sua trajetória de vida. Amém? Eu quero agradecer a sua atenção. Se Deus quiser, na semana que vem, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre saúde emocional. Teremos o último estudo desta série de 4 estudos. Que Deus abençoe a sua vida e até lá, se Deus quiser.